Na verdade, houve algumas pessoas, algumas já identificadas, outras estão sendo identificadas, que sabotaram o planejamento que foi feito no dia 6 e 7 de janeiro. No dia 6 e 7 de janeiro, à semelhança do que aconteceu para a posse, houve reuniões. Só que para a posse, tudo que foi acordado foi feito. Tudo. Eu diria até que mais do que foi acordado foi feito. E nós não tivemos um único incidente na posse. Miraculosamente, o mesmo sistema que funcionou uma semana antes para 300 mil pessoas, depois não dá conta de 5 mil? Não tem lógica. E, portanto, fica evidente que houve uma intencionalidade de sabotagem, no sentido de que aquilo que foi pactuado no dia 6 não foi feito, sobretudo no que se refere ao policiamento ostensivo, que constitucionalmente compete à Polícia Militar do Distrito Federal. Não estou dizendo nenhuma novidade. Quem disse isso foi o governador do Distrito Federal, o governador Ibanez, a governadora Celina. Todos sabem o que aconteceu. Nessa janela estava a governadora, a atual governadora em exercício, a vice-governadora estava aqui. O chefe da Casa Civil estava aqui. Aqui. E eles viram o que eu vi. Que a Polícia Militar do Distrito Federal estava ausente. O chefe da Casa Civil do DF. Do DF, sim, o doutor Gustavo. Estava aqui. E viram que a Polícia Militar estava um contingente ínfimo, despreparado, não estava equipado, as linhas previstas não funcionaram, os bloqueios não funcionaram, mas como se funcionaram no dia 1º? Então havia, infelizmente, um engendramento que passou, a meu ver, por civis, passou por agentes militares e os nomes estão aparecendo. E há uma coerência neste desatino. Desde o dia 30 de outubro ao dia 8 de janeiro, este agrupamento só fez pensar em uma coisa: como dar um golpe no Brasil. Havia inteligência nisto tudo. E esta inteligência começou com a tentativa de ganhar na marra a eleição no segundo turno, com as operações da Polícia Rodoviária Federal e da Polícia Federal. Continuou nos dias seguintes com os bloqueios das estradas e a tentativa de criar um pânico no país, com a ausência de forças policiais que deveriam estar agindo ali e não agiram. Prosseguiu, sabemos nós, com aquela esdrúxula minuta, no mês de dezembro, de um decreto golpista, localizado, lamentavelmente, na casa do meu antecessor. Prosseguiu nos ataques no dia 12 de dezembro, que foram fabricados também. Partiram, iniciaram e terminaram no acampamento situado na frente do quartel-general do Exército, no dia 12 de dezembro. Mais adiante, o ataque à bomba, no dia 24 de dezembro. Houve um hiato, que foi exatamente a posse em que, na minha ótica, a articulação institucional e a presença popular impediu que houvesse algum tipo de autoridades estrangeiras, e lembra que um cidadão que está preso pela participação no ataque à bomba estava fazendo treinamento de sniper para dar um tiro de longa distância. Tudo isso está documentado. Então havia, a estas alturas, ninguém de bom senso pode imaginar que no dia 8 de janeiro foi fruto de uma falha. Não, foi fruto de um plano. Um plano que começa um pouco antes da eleição, continua depois do resultado da eleição e se agudiza em dezembro, a meu ver, fruto do desespero, e que ecoa até no dia 8.
O que essas pessoas pretendiam? Provavelmente que o dia 8 funcionasse como uma espécie de gatilho. Elas imaginavam, no seu mundo paralelo, que haveria uma grande adesão popular, que não houve, nem em Brasília, nem fora de Brasília, e que as Forças Armadas iriam se levantar para restabelecer a ordem. Naquele momento, na ótica deles, perdida pela inédita invasão dos prédios, e com isso eles conseguiriam esta virada de mesa que buscavam. São golpistas, terroristas, pessoas perigosas. Eu diria que ela sofreu uma grave derrota. Todos aqueles que entre 30 de outubro e do dia 8 de janeiro tentaram o golpe perderam. O presidente Lula venceu. Não. O presidente Lula venceu, ele foi diplomado, subiu a rampa e governa. Esse é o fato. Eles diziam que nada disso ocorreria. Aconteceu. Dá para relaxar? Não. Por quê? Porque a base social que alimentava essa gente, em muitos aspectos aí continua. Latente, mas continua. Então já foi reduzida? Foi reduzida. Foi reduzida porque acho que o dia 8 de janeiro funcionou também como uma espécie de alerta para pessoas que estavam no meio do caminho. Inclusive nas corporações armadas do Estado. Eu acho que era aquela história do over. Ficou over. Ou seja, muita gente que dizia assim, eu odeio o Lula. Mas essa pessoa, que é um direito de resto, ninguém é obrigado a amar alguém. Eu odeio o Lula. Mas, porém, o dia 8 criou um mais. Eu odeio o Lula, mas eu não concordo com a destruição do Supremo, eu não concordo com a destruição, eu não concordo com baderna. Então, eu acho que esse mais se adensou e o legalismo é maior do que o golpismo.